Fala galera, eu sou o Lucas Prado, já trabalho há quase 10 anos no mercado publicitário com Photoshop e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa ferramenta. Nas próximas aulas vou tentar passar para vocês um pouco do meu conhecimento que eu fui adquirindo durante esses anos. Espero que vocês gostem. Vamos nessa? Então vamos lá pessoal. Aqui na nossa área de trabalho, já estou com o Photoshop instalado, versão 2020, tá? Que é a última versão que saiu no mercado. Então eu vou abrir o Photoshop, dou 2 cliques nele aqui para a gente abrir. Ele vai aparecer a tela de boas-vindas aqui, carregando as preferências. E está aberta a nossa ferramenta. O Photoshop, ele na versão 2019-2020, ele vem com essa nova forma de abrir aqui. Ele vem com essa nova carinha logo de frente aqui para a gente poder assistir alguns vídeos, alguns tutoriais que a própria Adobe disponibiliza para a gente, arquivos recentes trabalhados. Aqui você tem um campinho para poder pesquisar os arquivos recentes, modo de listagem deles aparecerem, criar um novo documento direto daqui, abrir um novo documento, Lightroom, fotos, seus trabalhos e algumas outras configurações aqui, tá? Mas, de antemão, a gente tem como mudar essa configuração só clicando nesse PS aqui em cima, aqui, ó, nesse login. Que aí ele já vai para a cara dos Photoshops aí de 2018 para trás, né? Então, o Photoshop, ele é um arquivo, ele é um programa de edição de imagem, tá? Então a gente tem vários programas de edição de imagem no mercado. O GIMP é um programa famoso que é de plataforma livre e tem vários outros. Você tem alguns sites que simulam o Photoshop online mas o Photoshop ele é um dos maiores programas do segmento dentro do mercado. Ele é um programa da Adobe, criado e patenteado pela Adobe, né? E ele está em muitas agências, na mão de muitos criadores por aí e na mão de muitos fotógrafos e criativos do ramo, tá? Então, o Photoshop, ele tem esse workspace quando você abre. Essa carinha aqui é a cara do Photoshop quando você abre ele pela primeira vez. Aqui, ó, essa aqui agora, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem dentro do Photoshop, vamos nos familiarizarmos com ele, vamos ficar mais amigo dele aqui, para quem nunca viu e para quem já viu. Vamos lá. Aqui em cima a gente tem um menu de opções básicas que todos os programas têm, tá? Então arquivos, edição, imagem, layer, select, tipo, letra, filter, tá? View, Windows, ajuda. Aqui logo abaixo desse menu principal a gente tem um outro menu que é o menu de ferramentas, que ele vai mudando de acordo com a ferramenta que você tiver naquele momento. Olha lá, eu estou mudando as ferramentas aqui na lateral e o menuzinho aqui em cima aqui, ó, ele está mudando, ó. Beleza? Eu arrastei ele aqui e ele está alterando de acordo com a ferramenta que eu tiver em uso naquele momento ali. Beleza, lá? Estou alterando aqui, ele vai mudando lá em cima as opções daquela ferramenta para a gente poder customizar aquela ferramenta para o que a gente vai usar. Tá joia? Na nossa esquerda aqui, ó, a gente tem as ferramentas, algumas ferramentas do Photoshop. Tá? Todas as ferramentas estão aqui? Não, a gente tem outras ferramentas e outros filtros que podem ser usados, que devem ser acessados através desses menus aqui em cima, tá? Mas a gente tem grande parte das ferramentas que a gente pode usar aqui nesse local, nessa lateral aqui, nessa barra de ferramentas. No lado oposto,
a gente tem alguns menus, algumas opções aqui, tá? Que eles expandem, você pode expandir ele, pode retirar ele, pode customizar. Toda a área de trabalho do Photoshop, você pode customizar ela. Porque você pode vir aqui, ó, Workspace, tá? Janelas, Workspace, área de trabalho, e você tem algumas opções pré-definidas que o Photoshop já deixa pra gente, ó. 3D, gráficos e web, animação, pintura, fotografia. Então, se a gente muda essas configurações aqui, essa interface dele vai mudar. Então, vamos fazer um teste, vamos colocar aqui, ó, Motion, que animaçãozinha, ele já mudou a interface dele lá, ó, e criou aqui embaixo uma timeline, que é para a gente poder fazer uma animaçãozinha. A gente pode fazer uma animação direto no Photoshop, tá? A gente pode animar GIFs, pode fazer isso tudo direto no Photoshop. Lógico, não coisas muito complexas, né? Porque vai demandar muito trabalho para a gente fazer coisas com extrema complexidade. Mas dá para fazer alguns GIFs animados, algumas coisas. Se você quiser algo mais complexo, você tem outras ferramentas, inclusive da Adobe, que você pode usar, tá? Um Workspace, vou voltar para o default aqui. O Workspace, você pode customizar ele. Então você pode vir aqui o Windows e abrir, por exemplo, no meu Workspace Default, abrir uma timeline. Então ela está aberta aqui, ó. Eu posso vir e abrir uma outra janela aqui, ó. Ele já abriu. E aí eu fui lá, alterei todo o meu Workspace, arrastei meu histórico para cá, joguei isso aqui, peguei essa opção deixei solta aqui, as layers eu vou jogar aqui no meio, e aí eu fiz uma loucura lá com o meu Photoshop. Como é que eu faço para deixar isso aqui original? Porque às vezes você clica, arrasta sem querer e fala, nossa, perdi, não sei onde é que estava, eu estava acostumado, era o padrãozinho que eu usava. Então você pode vir aqui, por exemplo, em Windows, Workspace e Reset. Você vai resetar a sua área de trabalho, tá? Aqui no caso, essa propriedadezinha é uma propriedade que ele não tira, porque é uma propriedade especial dele. Mas ele resetou toda a área de trabalho ao normal, tá? Outra coisa que você pode fazer é customizar a sua área de trabalho. Então, você pode gostar disso aqui solto, às vezes você tem dois monitores, e você arrasta isso para o outro monitor e tudo mais, e você quer sempre trabalhar com aquele workspace daquele jeito. Você pode vir aqui em Windows, Workspace e New Workspace e dar um nome, meu espaço, e dar um nome para o seu espaço de trabalho, e aí você salva. Então, quando você vier aqui, ó, você já tem o meu espaço. Então, se você mudar e vier Windows, Workspace, meu espaço, olha lá, do jeitinho que você tinha deixado. Beleza? Então, se eu mudo de novo, ele volta. E se eu volto, meu espaço. Olha lá. Sempre do jeito que você deixar, ele vai voltar. Então, você tem uma infinidade, inúmeras possibilidades de configurar a sua área de trabalho do jeito que você quer, do jeito que você quiser, do jeito que ficar melhor para o seu trabalho, tá? Então eu vou resetar aqui. Eu gosto dela bem simples aqui, depois eu ajusto da forma que eu costumo usar. Então, galera, vamos lá, mão na massa agora. Então a gente vem aqui em File, New, arquivo novo, tá? Ou simplesmente um comando Ctrl N. Ele vai abrir essa janela de novo documento para a gente. No Photoshop 2019-2020, essa opção de janela aqui é um pouco diferente. É desse jeito. Nos antigos é um pouco... na verdade, nos antigos são diferentes, né? A gente tem algumas opções aqui que ele já traz padrão de configurações que ele já julga que são comuns. Então aqui configurações de filme 1440 por 1080, aqui Full HD 1920 por 1080, mobile, aqui o iPhone 876 Plus, então formato iPhone X, tá?
E então, assim, são algumas configurações padrões que ele acha que é comum e eles já definem aqui. Você pode ver outros presets também. Então você tem preset de quase tudo. Mac Icon, então iPad Mini, Microsoft Surface. Desculpem, meu inglês não é dos melhores. Então web, você pode ter outros presets aqui, ó, MacBook Pro 13 e por aí vai. Então você tem vários presets que ele traz aqui para você, que você pode usar para adiantar seu trabalho. Você não precisar vir aqui e colocar na configuração, por exemplo, você quer fazer um arquivo A4. Fala, Jesus, eu não lembro quanto que é A4, o que é mesmo? É 29, alguma coisa. Já está aqui, ó. É só você clicar A4, já setou para você lá, ó. 29,7, aqui está em milímetros, né? Então, 297 milímetros, ou 29,7 centímetros, por 21, ou por 210 milímetros. Então, ele tem configurações que você já pode vir e setar aqui automaticamente. E lá, tipo de arquivo, tipo de papel, C5, C4, então assim, A5, que é flyer, aqueles flyers mais comuns, né? Então, a gente já tem muitas configurações. Mas por via de regra, vamos a gente setar aqui para a gente descobrir essas configurações aqui que são interessantes a gente saber. Então, a gente tem aqui presets, os detalhes do preset, né, do que a gente vai abrir. Então, essa primeira opção aqui é o nome do arquivo que a gente vai abrir. Então, vamos colocar lá, a gente pode deixar como tá? Muito padrão, a gente muda na hora de salvar. Ou a gente facilita abrindo aqui para na hora de salvar a gente não precisar escrever. Então vou colocar aqui meu primeiro arquivo. Falta o primeiro arquivo. Beleza? Vou colocar a dimensão aqui, largura e altura, né? Primeiro vou definir minha unidade de medida, do que eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar com pixels, com polegadas, centímetros, milímetros, point, picas. Tá? Isso aqui são todas unidades de medida. E aí as conversões delas, a gente tem que dar uma olhadinha, porque sinceramente eu não sei de todas. E aí você pode procurar na internet, tem alguns conversores e tudo mais. Centímetros e milímetros é fácil e pixel é aqueles pontinhos da imagem, né? E aí polegadas já é aquela medida que é diferente, que é a equivalência de quantidade de centímetros, points e picas também, tá? Então vamos lá, vamos jogar para pixels, que a gente vai fazer como se fosse um post para Instagram aqui, ou Facebook, um post quadrado. Então a proporção desses posts são em pixels, né? E são 1080 pixels por 1080 pixels. Beleza? Então vai ser um post quadradinho. A resolução aqui é a quantidade de pixels por polegada que está aqui, ó. E você tem pixels por centímetro também, tá? A gente trabalha pixel por polegada e fica legal. E a resolução? Aqui são 300 pixels por polegada. Como é para web, a gente pode jogar 72, fica um arquivo mais leve e a gente vai ter uma resolução legal para web. Aqui ele te dá a orientação, se a minha peça vai ser retrato ou paisagem. Lógico, quadrado ele joga como retrato, mas se eu mudar um pixel aqui, por exemplo, na largura, ele já mudou minha orientação para paisagem. Ele já falou, ó, tua imagem vai ficar na horizontal, ela é mais larga, ela é mais comprida do que mais alta, tá? Mas quando a gente deixa ele quadrado, ele por padrão seta primeiro aqui. Artboard, que o 2019, o 2020 e o 2020, eles já trabalham com artboard, a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? O que são essas artboards e como a gente pode trabalhar com elas. Se eu não me engano, o 2018 não trabalha, tá? Se trabalhar é a mesma forma como o 2019 e o 2020 trabalham. Aqui, o modo de cor do Photoshop que a gente vai trabalhar. Então a gente tem bitmap, cinza, RGB, color, CMYK, lab color. A quantidade de bits por cor, a gente pode deixar em 8 bits mesmo. O background, como que vai ser a nossa folha, o padrão da nossa folha, o fundo delas, vai ser branco, preto,
transparente, vai ser customizado alguma outra cor, tá? As opções, opções avançadas aqui embaixo, que é a cor do profile, que a gente pode deixar RGB mesmo, 1900 de 1998, ou Adobe RGB. As duas são bem parecidas, tá? Aqui a gente tem que tomar cuidado que muda um pouquinho algumas configurações e, por exemplo, se for mandar para uma gráfica, uma peça, o padrão de cor, principalmente do CMYK, porque gráfico é impresso, pode dar uma diferença na tonalidade. Então isso aí mas isso é coisa um pouco mais avançada, um pouco mais para frente, que a gente tem que atentar na área, tá? Então a gente tem padrões de cores aqui, desde para TV e padrões de monitores e tudo mais. Mas o mais padrãozinho que a gente trabalha é Adobe RGB 1998, tá? E pixel, o aspecto do raio do pixel. Aqui a gente pode deixar square, tá? Quadrado mesmo, pixel. Por quê? Porque aqui a gente está falando que o nosso pixel ele é 1 por 1, então ele é quadradinho, tá? Então quando a gente abrir 1080, a gente vai ver um quadrado mesmo. Se a gente muda essas opções aqui, por exemplo, anamórfico, o pixel vale 2 por 1, então ele tem 2 de largura para 1 de altura, mesma proporção, tá? Então, quando você abrir um 1080 por 1080, ele vai abrir duplicado, então ele vai abrir muito largo, com altura de 1080 pixels, mas só que o dobro na largura. E na verdade, ele vai trabalhar como sendo tudo 1080 por 1080, tá? Então vamos deixar square pixels mesmo, que vai facilitar para a gente poder trabalhar. Então, criar. E criamos o nosso arquivozinho, aí ó, nosso arquivo no Photoshop. Ele já vem com o nome que eu setei lá. Aqui é a proporção de porcentagem de visualização. Então a gente está visualizando ele no tamanho real em 66,7%, tá? Aqui em 100% do tamanho real dele. Então aqui a gente tem 1080 pixels de largura. Então a gente tem 1080 pixels de fora a fora. Aqui a gente já está visualizando 200%, 300, 400, 500, 600. Vai subindo aqui, ó, tá? E a gente vai vendo lá. 3.200 vezes, olha lá. 12.800 vezes. 2.800%, né? Que a gente está visualizando. Deixa eu reduzir aqui. Vamos voltar lá para o nosso tamanho. Vai ficar legal. 50% do tamanho total que a gente vai visualizar agora. Então, e aqui o padrão de cor e a quantidade de bits que a gente tem nessa imagem, beleza? Nossas ferramentas laterais aqui. E aí vamos fazer um rabisco aqui na tela. Vamos pegar um pincel qualquer e vamos rabiscar aqui na tela, tá? E aí a gente começa a ter o trabalho, mudando de cor, aqui os padrões de cores que a gente pode mudar. Vir desenhar, fazer qualquer coisinha, qualquer desenho aqui, borracha, a gente pode vir apagar. E aí, uma coisa interessante para a gente já começar a observar aí, para quem nunca teve contato com o Photoshop, é que você tem as layers. O que são as layers? Já vamos dar um spoiler. As layers são as camadas que o Photoshop trabalha, tá? Então, se eu venho aqui, o pincel não, porque o pincel eu vou estar rabiscando nessa própria layer. Mas se eu venho aqui, por exemplo, e pego uma ferramenta de texto e vou clicar para digitar um texto, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou clicar para digitar um texto, ele já criou uma layer para mim, tá? Por quê? Para ele sobrepor a layer de baixo. Então, são camadas que vêm sobrepondo uma acima da outra para formar o nosso arquivo. Então, vou criar aqui aula de Photoshop. Muito bem. Tá lá na cor que já estava setado aqui como vermelho, ele já escreveu lá como vermelho. Vou mudar aqui para preto. Vou centralizar ela aqui. Beleza? Então estou aqui com o meu arquivo criado, fiz só um pequeno texto aqui, escrevi um texto pequenininho aqui, só para a gente visualizar essa layer.
Quando eu fiz essa alteração no meu arquivo, ele criou um asterisco aqui na frente do meu nome do arquivo, tá? Logo do lado do x aqui. Esse asterisco indica que eu tive um arquivo com alteração e não está salvo. Então, como é que eu faço para salvar? File, Save ou Ctrl S no caso. Então, vai abrir minha janela aqui do Windows normal, padrão de qualquer programa que vai salvar alguma coisa. Ele já vem com aquele nome que a gente colocou lá no começo, olha lá, ó, .psd. PSD é extensão padrão do Photoshop, tá? Se a gente quiser mudar aqui, depois ele vai mudar aqui também. E aí, vou só salvar. Ele vai pegar alguma questão de formato, compatibilidade, vamos dar OK aqui. Sumiu o meu asterisco lá da frente do meu nome do Photoshop, beleza? Outra coisa interessante aqui para a gente entender na interface do Photoshop, porque quando a gente tem várias e várias camadas aqui, várias layers no Photoshop, às vezes a gente pode ficar um pouco perdido em que layer que a gente está naquele momento. Então, aqui, ó, logo nesse parênteses, logo depois da porcentagem aqui da visualização, a gente vai ter o nome da layer que a gente está trabalhando. Então, se eu tiver aqui uma layer, vou colocar lá, rabisco. Coloquei o nome na layer de rabisco. Para quê? Para me criar um traço qualquer aqui. Vou pegar uma ferramenta pincel lá. Vou pegar uma ferramenta, uma pincel mesmo. Lá na layer rabisco. Estou na layer rabisco. Voltei para a layer aula de Photoshop. Aula de Photoshop. E eu posso simplesmente alterar o nome da layer aqui. Texto 1, por exemplo. Ele já altera lá para mim. Reparando que o asterisco voltou, certo? Voltou por quê? Porque a gente fez uma modificação nesse arquivo. Então, vou salvar novamente. Arquivo, salvar, ele já salvou, ele já não me pede mais aquela informação anterior de salvamento de arquivo. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Isso aí, pessoal. Depois da pausa para água, voltamos aí. Então vamos lá. No arquivo do Photoshop, como a gente faz para fechar esse arquivo? A gente já salvou ele, bonitinho. Então a gente pode vir nesse X aqui e fechar. Ele vai simplesmente encerrar o arquivo. A gente pode vir em arquivo, fechar, ou o comando Ctrl mais W. Segura o Ctrl e aperta o W, tá? Se vocês andarem no Photoshop, aqui nos menus, vocês vão ver que na frente de vários das opções, você tem comandos, atalhos, que são para executar essas funções. E que com o tempo, esses atalhos vão ficando muito naturais, vão ficar naturais para vocês. E vão ajudar muito na velocidade de criação e execução. Inclusive nas ferramentas, tá? Nas ferramentas você tem aqui, ó, na frente de cada opçãozinha ali, ó, você coloca, tem o nome da ferramenta. Deixa eu posicionar o mouse de novo. Vamos lá, olha lá, ó, Move Tool, ferramenta de mover, e você tem lá entre parênteses a letrinha V. Então, quando você estiver dentro do Photoshop e apertar a letra V, ele vai selecionar essa ferramenta. E no Photoshop 2020, ele já dá mais ou menos ali o que a ferramenta faz, ó. Se a gente mudar de ferramenta, ferramenta laço aqui, ó, a opção L, e ele já mostra lá o que ajuda a fazer uma seleção. Aqui ferramenta J, ferramenta E, que é a borracha e tudo mais. Então esses atalhos vão facilitando muito a gente. Olha lá, já estou na ferramenta V, sem clicar lá, ó, a gente já consegue ter um domínio muito grande das ferramentas, tá? Então balde de tinta, se eu quiser colorir alguma coisa aqui, ó, criar uma nova layer, colorir aqui o balde de tinta, olha lá, o balde de tinta. Se eu quiser fazer um degradê, por exemplo, esconder essa layer aqui, fazer um degradê. Então você tem várias ferramentas que você vai naturalmente acostumando com esses atalhos, tá? Não precisa preocupar, nossa, eu preciso decorar, preciso fazer uma cartilha de atalhos do Photoshop, vou pesquisar no Google. Tem, tá?
mas isso naturalmente você vai se adaptando e vai sentindo a facilidade, vai decorando os comandos ali mais facilmente, beleza? Então aqui, alterações que a gente fez no arquivo, ele deu que teve alterações, criou o asterisco lá novamente. Vamos fechar, porque a última versão já está salva, vamos fechar sem salvar, tá? É importante a gente aprender a fazer isso também. Então, se eu clicar no X aqui, ó, ele vai simplesmente me perguntar: você quer salvar esse arquivo? Sim, você salva. Cancela, você não faz nada, ele vai voltar para o Photoshop normal. E não, ele vai fechar esse arquivo. Então, fechou o arquivo, ele volta lá para o menu principal, onde você tem acesso aos arquivos que você acabou de criar. Ok? E aí, se você quiser reabrir ele para mexer novamente, ele está aqui, a gente fecha de novo e tudo mais. Beleza, pessoal? Acho que na primeira aula é isso. E a gente se encontra nas próximas aulas para poder falar mais dessa ferramenta que é tão poderosa e um grande diferencial no domínio da técnica de edição de imagem, na criação e tão importante para os criativos. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.